Bom dia, pessoal. É um prazer imenso estar aqui. Eu estou encantada com a estrutura de vocês. Eu já tirei foto de tudo que foi jeito e já mandei para as professoras. E eu sou acostumada, eu já sou docente há 30 anos. Na verdade, eu sou enfermeira há 30 anos e docente há 28. E eu viajo muito e eu conheço muitas estruturas por aí afora, mas eu nunca vi um negócio desse não, viu? Eu tô impressionada de verdade. Acostumada com as cadeiras de madeira de lei ainda da Universidade Federal, de 1500, né? Aquela estrutura bem antiga, mas que eu amo. Eu amo o meu ambiente de trabalho, eu amo o que eu faço, eu amo a minha universidade, não vou mentir. Então, assim, fui enfermeira do SAMU Recife de 2004 a 2019. Só retificando o que Matheus disse para vocês, tá? Então, sou enfermeira esses anos todos. Minha vida toda, eu sempre fui enfermeira na alta complexidade. Eu nunca trabalhei em outros serviços que não fosse emergência e UTI. Então, desde que eu me formei, meu primeiro emprego foi na UTI neonatal e pediátrica do Hospital Português e na emergência cardiológica do Hospital Albert Sabin, que há 30 anos atrás era um hospital de referência para cardiologia. E logo depois fui enfermeira da UTI neonatal e pediátrica do Hospital Memorial São José por 10 anos e ao mesmo tempo enfermeira do Hospital da Restauração por muitos anos, onde eu passei por vários setores. E nesse longo tempo enquanto enfermeira, aí você vai fazendo as suas especialidades, né? Quando eu fui fazer minha residência, eu já trabalhava numa emergência cardiológica de adulto e trabalhava numa UTI neonatal e pediátrica. Então eu não sabia para que eu queria fazer residência, se era para emergência, se era para UTI, se era com adulto, se era com criança, se era pediatria. Mas como eu já trabalhava com pediatria, eu fiquei encantada com esse mundo pediátrico. E na minha prática, eu vi que trabalhar com um adulto, mesmo sendo um adulto grave, era fácil você trabalhar. Era muito mais fácil você funcionar uma veia de um adulto do que você funcionar de um recém-nascido, ou de um prematuro, ou de um lactente bem gordinho. E eu percebi que a pediatria, ela tinha suas especificidades. E que se eu me encaminhasse pela área pediátrica, o meu crescimento profissional poderia ser aplicado também para o adulto. Se eu me enveredasse para o caminho como adulto, esse conhecimento de adulto não serviria para ser aplicado na pediatria. E por isso eu resolvi então fazer residência em pediatria, no INIP. Aí depois fiz o mestrado em pediatria, depois o doutorado em pediatria, mas a vida toda sempre trabalhando com criança grave e com adulto grave. E foi quando em 2003 veio o concurso da prefeitura. E lógico que quando eu soube que o SAMU... Oi, meu amor, tudo bom? É docente daqui? Não, né? Não, né? Tá, veio só para palestra? Eu estou falando porque ontem eu estava em outro evento, aí encontrei um monte de ex-meninas, tudo docente no outro evento. Eu digo, agora eu vou perguntar se são docentes, que eu perguntei se estavam lá como palestrantes. Não, professora, a gente está como docente. Eu disse, olha que coisa maravilhosa. Bom, e aí foram 16 anos no SAMU Recife, né? 19 porque passei no concurso da Universidade Federal e aí a gente tem que ter dedicação exclusiva. Mas só para vocês conhecerem um pouquinho, porque às vezes é comum quando você vem para um evento como esse, você não conhecer quem é aquele palestrante, quem está ali que vai conversar um pouco. É algo que é muito novo. E por isso, quando me foi feito o convite, eu quis falar de algo novo para vocês. Quando me deram a liberdade de escolher sobre o que falar, eu poderia falar sobre qualquer um desses temas que ao longo desses 30 anos sendo enfermeira, eu sempre fui acostumada a falar e a lidar na prática no meu dia a dia. Tá? Então, como é um evento para enfermagem, para estudantes, para enfermeiros, eu quis trazer realmente algo atual, que talvez boa parte de vocês ainda não tenham ouvido falar, e desse muro para fora muita gente já ouviu falar. E aí eu acho que a enfermagem, ela sempre tem que se nivelar por cima e nunca por baixo.
e a gente não pode deixar de falar e de trazer coisas que são importantes. Vocês, enquanto ainda acadêmicos, saberem e conhecer, tá certo? Então, por isso que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essas práticas avançadas, tá? Vamos lá. O que são consideradas práticas avançadas de enfermagem? O que vocês acham? O que passa na cabeça de vocês quando a gente usa essa terminologia? Práticas avançadas em enfermagem. Alguém poderia arriscar dar uma resposta do que imagina que seja? Procedimentos um pouco mais invasivos. Ok. Quem mais quer dizer mais alguma coisa? Quem mais acha do que seriam essas práticas avançadas? Vocês se imaginam no futuro realizando alguma prática avançada de enfermagem? Se a gente for partir do princípio que procedimentos avançados seriam procedimentos mais invasivos, então a gente poderia determinar que uma sondagem nasogástrica ela poderia ser considerada uma prática avançada, já que ela é um procedimento invasivo. Então, será que práticas avançadas seria exatamente esse termo associado à questão de procedimentos invasivos? Vamos lá. Tá? Isso aqui é um procedimento invasivo? É. Isso aqui é um enfermeiro realizando esse procedimento invasivo? É. Tá? Vocês sabem o que é isso? Que procedimento é esse? Já ouviram? Já viram em algum momento no estágio de vocês, quando vocês estão estagiando no hospital? Vocês já viram alguma intubação sendo realizada? Isso aqui é um tubo endotraqueal. Isso aqui é um tubo endotraqueal, será que é? Quem é que conhece esse equipamento, esse dispositivo? Isso é um dispositivo extraglótico, ou supraglótico, como a gente chama, tá? Conhecido com o nome de máscara laríngea. Existem outros tipos de dispositivos extraglóticos, né? Isso é considerado um procedimento avançado de enfermagem, uma prática avançada. Todos os enfermeiros sabem realizar esse procedimento? Não. Tá certo? No SAMU Recife, todos os enfermeiros do SAMU Recife são treinados nesse procedimento. Todos nós sabemos realizar, tá? Quando é que o enfermeiro realiza esse procedimento? Quando o paciente, seja uma criança ou seja uma adulta, ele está passando por uma insuficiência respiratória severa. O que é que a gente chama de insuficiência respiratória, que vocês viram muito bem com o Gabriel aqui na palestra anterior? É a incapacidade do aparelho respiratório em manter trocas gasosas. Oxigênio não entra, CO2 não sai. Se o oxigênio não entra, diminui os níveis de oxigênio no sangue. Então você vai ter o quê? Uma hipoxemia. Sangue circulando com pouco O2 vai deixar pouco O2 nos tecidos. Então a hipoxemia vai levar a uma hipóxia. O2 não entra, ele fica com os níveis baixos. Consequentemente, se O2 não entra, CO2 não sai, CO2 se eleva. No momento em que CO2 se eleva, eu vou ter uma hipercapnia. Quais são os valores normais de oxigênio? Só para provocar. Quanto? 85, 98 é a saturação. O que é saturação? Saturação é a ligação entre a molécula de oxigênio e a molécula de hemoglobina. Então, quando eu digo que o paciente está com uma saturação de 90%, de 92%, de 85%, eu estou dizendo o quê? Que 95% das hemoglobinas daquele indivíduo estão ligadas, saturadas a moléculas de oxigênio. Para que os níveis de hemoglobina, que o ideal é que a saturação esteja acima de 92% e abaixo de 100%, para que eu tenha uma saturação atingindo uma concentração maior do que 92%, eu tenho que ter bons níveis de oxigênio. Eu tenho que ter níveis de O2 chegando nesse sangue. O valor normal de oxigênio é de 80 a 100 milímetros de mercúrio. Ok?
Então, na hora que eu tenho nível de O2 de 80 a 100 milímetros de mercúrio, eu vou conseguir atingir uma saturação acima de 90%, tá? No momento em que o indivíduo tem uma insuficiência respiratória, esse nível de oxigênio baixa. Consequentemente, o CO2 se eleva, eu tenho uma hipercapnia. Valor normal de CO2 no sangue de 35 a 45 milímetros de mercúrio. CO2 se elevando no sangue, eu vou começar a ter esse indivíduo uma insuficiência respiratória aguda tipo 2, como a gente chama, ou hipercápnica, como a gente chama, em que vai ser necessário que esse procedimento aqui ele seja realizado, porque ele vai estar em franca falência respiratória, com esse aparelho respiratório incapaz de realizar essas trocas gasosas e levar à alteração desses gases arteriais. Então, a intubação é um procedimento, quando ele é realizado pelo tubo endotraqueal, com esse tipo de dispositivo, que é um procedimento exclusivamente médico, tá? Pela nossa legislação, só quem pode realizar a intubação com o tubo endotraqueal é o médico. Mas pela nossa legislação, o enfermeiro treinado e capacitado pode tirar um indivíduo de um sofrimento franco, seja criança ou seja um adulto, através da intubação às cegas, como a gente chama, usando o dispositivo da máscara laríngea ou o combitúbio ou qualquer outro tipo de dispositivo extraglótico que ele tenha no serviço dele, tá? O que é que a gente chama de intubação às cegas? É quando um dispositivo desse ele é passado sem o uso do laringoscópio. Quem é que já viu intubação endotraqueal acontecer, sabe que o médico utiliza a lâmina do laringoscópio, tá? Na intubação com o dispositivo extraglótico, eu não preciso do laringoscópio. Então, existe toda uma técnica onde o enfermeiro habilitado e treinado, ele vai realizar essa intubação, tá? Lembrando que o dispositivo extraglótico, ele não entra na traqueia. Ele chega até a entrada dela, por isso que o nome é dispositivo extraglótico, tá? O enfermeiro treinado e capacitado, nós temos lá, nossa legislação, pode realizar. Então, é considerado uma prática avançada. Tá certo? Do mesmo jeito que são consideradas e que podem ser consideradas práticas avançadas, o desfibrilador. Todos vocês já viram paciente sendo reanimado? Vocês já viram o uso do desfibrilador acontecendo? Então, recentemente, de acordo com nossa legislação pelo Conselho Federal de Enfermagem, a gente também pode manusear esse dispositivo, tá certo? Em que situações o desfibrilador pode ser utilizado? O paciente tem que estar como? Em parada, isso. Ele tem que estar numa parada cardiorrespiratória, tá certo? Qual o tipo de parada que ele tem que estar para o enfermeiro ou o médico poder utilizar esse dispositivo aqui? Quais são os tipos de parada que existem? Assistolia, sem filar pelo... Fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso e a ESP, né? Atividade elétrica sem pulso. Dessas 4 modalidades, quais a gente pode utilizar o desfibrilador? Como? Fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Tá certo? Então, nas 4 modalidades de taquicardia ventricular sem pulso, a atividade elétrica sem pulso e a sistolia são modalidades em que não vão ser utilizadas a aplicação do choque elétrico. Na sistolia e na ESP, a gente vai fazer compressões torácicas, ventilações de resgate e medicação. E não faz o choque elétrico, tá? Na fibrilação ventricular e na taquicardia ventricular sem pulso, vai ser necessário a aplicação do choque, o uso de compressões, de ventilação e de medicação. Todo enfermeiro de unidades de alta complexidade tem a obrigação de conhecer esses protocolos, tá certo? Todo enfermeiro, independente na verdade de qual seja a escolha dele, para qual área que ele vai se especializar e o que ele quer fazer na vida, ele tem que ser comprometido com a vida e com a profissão dele.
tá? Ele tem que realmente querer ser bom naquilo que ele faz. Ele não pode querer ser um profissional mediano, sabendo meia boca das coisas. Você não pode estar numa UTI, numa emergência ou numa PH, como enfermeiro de um setor, sem conhecer esses protocolos, sem saber realizar essas práticas, sem ser um enfermeiro de excelência. E quando eu falo isso, independente de qual seja a sua especialidade, você tem a obrigação de ser um enfermeiro de excelência. Você não pode ser um enfermeiro desses enfermeiros limitados que se nivela por baixo. Você tem que ser um enfermeiro que se nivela por cima. E para você se nivelar por cima, você tem que ser bom no que você faz. E para você ser bom no que você faz, você tem que estudar. E é estudar todo dia, não é fazendo de conta. Não é fazendo de conta, é levando a sério o compromisso. No momento em que vocês passaram num vestibular, independente de qual seja a faculdade, privada ou pública, você tem a obrigação de ser bom no que você faz, porque é a sua vida. É a qualidade do profissional que você se torna que te abre os caminhos. É a qualidade do profissional que te torna, que te faz ter bons salários. É a qualidade do profissional que te torna, que te faz se sentir humilhado quando você vê a briga pelo piso salarial. Humilhante isso. Eu, como enfermeira, me senti humilhada em ver toda essa dificuldade, um piso salarial ser, nesse momento, aprovado, como se fosse um grande piso. Como se R$ 4.750 fosse um piso realmente em que é um piso muito alto, por isso que não estão querendo pagar essa categoria. Essa categoria merece muito mais do que esse piso. Muito mais, pode ter certeza. Tá? Só que no momento em que a gente é merecedor desse piso, nós temos que lembrar do nosso compromisso e da qualidade de profissionais que nós desejamos ser. Então, eu fico indignada com esse piso e com toda essa dificuldade, e esse piso ser aprovado e ser pago pelo governo estadual para a gente, porque eu sei a enfermeira que eu sou. Eu não estou querendo aqui ser melhor do que ninguém, eu não estou aqui querendo de forma nenhuma ser prepotente ou arrogante, não é essa a minha fala, mas eu sei a profissional que eu sou, eu sei a enfermeira que eu sou, eu sei o quanto eu investi, eu sei o quanto eu estudei e eu estudo, todo dia para falar de igual para igual com qualquer profissional, para olhar para qualquer médico com igualdade, e não com inferioridade, e não com superioridade, mas de igualdade. Então eu sei todo o investimento que eu fiz, eu sei os anos de estudo, eu sei o quanto eu me doei, eu sei o quanto eu sou orgulho disso. Eu tenho muito orgulho da enfermeira que eu sou na vida. Eu sempre quis ser assim, eu não tenho medo de dizer isso para ninguém. E não é arrogância, é segurança de quem durante 30 anos estudou todos os dias da vida para se tornar a profissional que quis se tornar. Eu quis isso para mim, quero isso para vocês. Quero ser bons no que vocês fazem. Professora, se eu não conseguir realizar essas práticas avançadas, eu vou ser boa? Vai! Porque você não é só bom se você souber realizar determinadas práticas, não. Você é bom no momento em que você estuda, que você tem conhecimento, que você tem compromisso e que você tem respeito pelo paciente. No momento em que você quer dar uma assistência de enfermagem diferenciada, embasada cientificamente, sabendo por que está fazendo. Práticas avançadas, como a gente vai ver, gente, tem em todos os âmbitos, em todas as especialidades. Lógico que aqui eu chamei a atenção para a minha área, que é justamente a área da alta complexidade. Mas prática avançada, ela pode ser realizada inclusive na atenção primária. Ela pode ser utilizada na educação. Ela pode ser utilizada em qualquer especialidade que a enfermagem esteja exercendo as suas atividades. Então não pense que para você poder ser bom no que você faz e você realizar uma prática avançada, é obrigado você se especializar em UTI ou emergência ou realizar esses procedimentos. Não. Aqui eu chamei a atenção, lógico, para a minha área, tá? Se algum enfermeiro da área de UTI ou de emergência quer realizar práticas avançadas, ele tem que realmente dominar essas práticas aqui. Mas existem as práticas avançadas de outras áreas.
Qual seria a prática avançada da atenção primária? O enfermeiro fazer uma boa consulta, o enfermeiro prescrever, o enfermeiro pedir exames laboratoriais. Isso é uma prática avançada do enfermeiro que atua na atenção primária. E no momento em que ele sabe realizar uma consulta de enfermagem de excelência, fazendo um exame físico da cabeça aos pés, identificando os problemas, realizando os diagnósticos de enfermagem, fazendo a prescrição e solicitando exames, ele está realizando uma prática avançada de enfermagem. Tá? Então, não é só usar o desfibrilador, não é só ter habilidade em fazer a coleta da gasometria arterial. Você, como enfermeiro, tem que saber realizar essa coleta, tem que ter essa habilidade, mas do mesmo jeito que você tem que ter a habilidade, só é considerado uma prática avançada se você souber interpretar o resultado da gasometria arterial. Não vai adiantar você ter a habilidade em fazer a coleta e o exame chegar e você não saber identificar se tem uma acidose descompensada que iniciou compensação, uma acidose mista. Não adianta você saber executar o procedimento e não saber naquele momento interpretar o resultado. O técnico de enfermagem, ele também sabe reconhecer o paciente que está chocando. Muito técnico de enfermagem de excelência nós temos hoje atuando, com uma experiência impressionante. Mas existem, apesar de nós termos muitos técnicos de enfermagem de excelência atuando e sabendo dar uma assistência de enfermagem de excelência e de qualidade, mas ele é um técnico de enfermagem, os anos de estudo dele foram limitados e é diferente dos nossos. E quando a gente diz que enfermeiro é a categoria nível superior, ele é nível superior em conhecimento, ou pelo menos deveria ser. Porque na prática o que a gente tem realmente acontecendo é muito enfermeiro que ele só é superior no diploma da graduação. E na atitude, no conhecimento, ele é inferior a muito técnico de enfermagem. Na prática nós temos muitos técnicos de enfermagem de excelência, que são classificados como nível médio de enfermagem. Mas muitas vezes no conhecimento, na habilidade, eles são superior a muito enfermeiro que eu conheço. Então, saibam exatamente qual é o tipo de profissionais que vocês querem ser na vida. E não se iludam, vocês não vão chegar em canto nenhum se vocês não tiverem compromisso e não estudarem. Estudem, a opção é essa, ou estuda, não tem outra opção. Tá certo? Conhecer o protocolo, usar o desfibrilador, é uma prática avançada, que não vai ser só você ligando o equipamento, selecionando a energia que vai ser aplicada, colocando as pás no peito, mandando as pessoas se afastarem e aplicar o choque, não. Para você poder aplicar o choque, você tem antes que reconhecer o trabalho. Se você não souber e não tiver o conhecimento científico do que está acontecendo, como é que você vai fazer o procedimento? Ultimamente, muito sendo falado o quê? O uso da ultrassonografia pela enfermagem. Lembrando que jamais pode dar diagnóstico. Ultrassom para permear alguns procedimentos que vão facilitar a vida da gente. Então, aqui só exemplos de vários procedimentos que são considerados avançados, tá? Na minha área. Aqui o catéter de pique, aqui punção intraóssea. E aqui o que eu falei, prescrição de medicamentos durante a consulta de enfermagem na atenção primária. Aqui são só alguns exemplos. Punção intraóssea. Muita gente até hoje nunca ouviu falar. Nós temos estudantes de enfermagem, nós temos estudantes de medicina, nós temos enfermeiros, nós temos médicos que nunca ouviram falar nesse procedimento. Eu aprendi a fazer esse procedimento em 1999. Não ia falar ano não, mas a pessoa tem que dizer, porque para entender o contexto, né? 1999, aposto que alguns de vocês aqui nem eram nascidos. Ah, minha Nossa Senhora. E se fosse nascido, a outra ali tinha 3 meses, tinha 2 anos. Só para a pessoa que se sentir Matusalém, a professora aqui, das antigas. 1999, quando alguns de vocês mal tinham acabado de nascer, eu estava engateando, eu estava realizando esse procedimento aqui, na emergência pediátrica do IMIP.
na minha residência, 2 crianças parando ao mesmo tempo, precisando de acesso venoso rápido e imediato. A gente não conseguia pegar uma equipe com uma criança e a gente com outra. Nunca esqueço do residente de medicina olhando para mim e dizendo assim: alô, o que eu fizer aqui, tu faz aqui. E eu com o olho desse tamanho olhando para ele, tentando pegar a veia periférica da criança sem conseguir. Eu de um lado e as meninas do outro. E ele foi e disse: eu vou fazer punção intraóssea. Eu dei um pulo para trás. Ele disse: eu não vou fazer, eu nunca fiz, eu não estou doido, eu não vou fazer um procedimento que eu nunca fiz, não. Eu nunca esqueço as palavras dele: eu engulo o choro, e o que eu fizer aqui, você vai fazer aí. E aí ele começou a calçar lupa, eu comecei a calçar lupa. Ele pegou a agulha 40 por 12 e ele botou na seringa de 20, e eu não, tão nervosa que eu estava, tão trêmula que eu estava, eu não conseguia encaixar a seringa. Eu lembro demais de uma das técnicas de enfermagem pegando a seringa da minha mão com a agulha, enfiando essa agulha na seringa, dizendo: toma, chefe, pelo amor de Deus, enfia esse negócio aí na tibia desse menino, pelas caridades. Eu não consegui. Eu estava muito nervosa, eu tentava, eu não conseguia. Em 1999, nós não tínhamos os dispositivos de punção intraóssea que se tem hoje e que o SAMU Recife tem. Eu sou muito orgulhosa do SAMU Recife, minha gente. Eu fui enfermeira há 16 anos naquela casa, entendeu? Sei de todas as dificuldades, mas eu sei também de todos os benefícios e de tudo que ele proporciona para quem está numa situação de socorro, precisar de profissionais bons e competentes atuando. Limitações lá temos, dificuldades lá temos, profissionais incompetentes lá temos, mas temos também o que há de excelência lá. E tem um corpo de enfermagem que ele é de excelência, que eu tenho muito orgulho. Então, hoje nós temos, de alguns anos para cá, os dispositivos de punção intraóssea, eles foram inventados. O do SAMU é o melhor que tem. É a pistola, é a famosa pistola. Ontem, no outro evento que eu estava palestrando, eu mostrei os tipos de dispositivos para eles terem uma ideia. Porque a palestra no outro evento foi sobre criança pós-traumatizada. Eu não podia deixar no treinamento que a gente fez no SAMU quando ele chegou. Você encosta lá no osso, aperta o botãozinho e ele entra fazendo aquele mesmo som, aquela mesma zoada da furadeira elétrica. Sim, pronto. Como é que a gente sabe que está no local certo? A agulha tem que ficar na medula óssea, local de produção de sangue. Quando a gente coloca o dispositivo que conecta a seringa, que aspira, vem sangue. Como é que a gente sabe que o gel está na veia periférica? Quando você vê o retorno sanguíneo. Como é que eu sei que o dispositivo de punção intraóssea está no local certo? Quando vem retorno sanguíneo. Tá certo? Então, em 1999, era força bruta para você aplicar e conseguir colocar esse tipo de dispositivo e utilizar ela como fonte de administração de medicamentos. Aqui no Brasil, a nossa legislação só permite a punção intraóssea ser feita por enfermeiros. Nós podemos realizar, médicos também podem, tá certo? Mas a gente só pode fazer punção intraóssea em situações de emergência. O indivíduo tem que estar com nível de consciência rebaixado para poder esse dispositivo ser colocado. Tudo que se faz pela via venosa se faz pela via intraóssea. Não há limite de nada. Se eu quiser fazer 2.000 ml de soluções cristalosas, 2.000 ml pelo acesso pela via intraóssea. Tudo que se faz pela veia se faz pela via intraóssea sem limitação nenhuma. É um procedimento considerado avançado, justamente porque requer habilidade, treinamento, e na enfermagem, essas práticas avançadas só podem ser realizadas pelo enfermeiro, não pode ser realizado pelo técnico de enfermagem, tá certo? Então aqui só alguns exemplos, e aqui trazendo para vocês tudo que o nosso Conselho Federal já tentou colocar na legislação, para que o enfermeiro tenha autonomia legal para poder realizar esses procedimentos. Então, nós temos aqui a resolução 557, que normatiza a atuação da equipe de enfermagem no procedimento de aspiração de vias aéreas. Isso é uma prática avançada? Não. Mas foi obrigado você ter uma legislação dizendo que o paciente grave, quem aspira é o enfermeiro.
por causa da técnica correta. Então, a partir daí, a gente começou a ter, como já tinha anteriormente, várias resoluções sendo escritas para dar ao enfermeiro essa liberdade. Em 2020, eita, como é que volta? Aqui. Em 2020, veio a resolução dizendo que nós, enfermeiros, podemos colocar o dispositivo extraglótico. Então, o enfermeiro treinado, capacitado, ele pode colocar esse dispositivo, tá certo? Por isso que o enfermeiro do SAMU Recife, ele foi treinado e capacitado para tal. Porque em algumas ocorrências nós podemos lidar com a situação de múltiplas vítimas. E mais de uma vítima precisar de uma abertura de via aérea avançada. E você não ter, às vezes, na equipe médico suficiente para poder sair entubando esses pacientes. Mas temos enfermeiros com capacidade e habilitação de passar a máscara laríngea. No SAMU Recife, o dispositivo que a gente usa é a máscara laríngea, tá certo? Em 2020 veio de novo, tá certo? Colocado no papel a capacitação e atuação do enfermeiro na realização de punção intraóssea. Então, o enfermeiro treinado e habilitado, ele pode realizar essa prática avançada de enfermagem, tá certo? Nos países do primeiro mundo, Estados Unidos e Canadá principalmente, onde a prática avançada de enfermagem, ela já existe há algum tempo, desde de 1960, e os enfermeiros de lá têm uma autonomia muito grande, tá certo? A punção intraóssea lá pode ser feita em indivíduos que não estão em situação de emergência. Pode ser feito como medicação, em que o paciente não tem um acesso venoso periférico adequado e o enfermeiro de lá faz anestesia no local e faz a punção intraóssea para a administração daquela medicação. Mas a prática avançada de lá é muito à frente da nossa aqui. Aqui só quem realiza anestesia é o médico, é uma especialidade. Lá existe essa especialidade, onde o enfermeiro também pode ser um anestesiologista. É uma prática avançada lá de enfermagem, porque a legislação de lá permite isso, a nossa não permite, tá certo? Aí aqui do mesmo jeito, tá? Veio outras resoluções falando sobre competências do enfermeiro em ventilação mecânica. É o maior calcanhar de Aquiles do enfermeiro que trabalha em UTI e emergência. Seja adulto ou seja pediátrico, não saber ventilação mecânica. Eu fico impressionada com isso. Como é que você trabalha há anos numa UTI ou numa emergência, lidando todos os dias com pacientes entubados, no respirador, no ventilador mecânico, e você, enfermeiro, não entende ventilação mecânica? Me desculpe, mas eu acho inadmissível. O enfermeiro da atenção primária, o enfermeiro que é auditor, o enfermeiro que é de obstetrícia, o enfermeiro que é de outras áreas, não entender de ventilação mecânica eu aceito, não é a área dele, não é a especialidade dele, não é o dia a dia dele, não é a rotina dele. É a rotina e é o dia a dia de quem é de UTI e de emergência. Você tem a obrigação de conhecer ventilação mecânica. Você tem a obrigação de saber as diferenças de uma modalidade de ventilação mecânica, tá certo? A volume, ventilação controlada a pressão, controlada a volume, ventilação assistida controlada, intermitente sincronizada, a pressão de suporte, CPAP, BIPAP. Você tem obrigação de saber o que são essas modalidades. Você tem a obrigação de conhecer os ajustes dos parâmetros ventilatórios, porque não é uma receita de bolo igual para todos os pacientes. Esses parâmetros vão ser diferentes numa criança asmática, numa criança com TCE, num adulto com DPOC, num adulto com TCE. Então, eu não consigo entender essa dificuldade. Não é para ser considerado uma prática avançada. É para ser considerado, como outros procedimentos, um procedimento básico que faz parte do nosso dia a dia. Ninguém te obriga a trabalhar numa UTI ou numa emergência. Você vai por livre e espontânea vontade. São suas escolhas. Então, se você escolher ir para alta complexidade, você tem sim a obrigação de conhecer tudo isso que eu estou falando para vocês se tornarem enfermeiros bons de verdade, diferenciados no que vocês fazem.
tá? Aqui nós temos uma legislação que ela é complexa e que eu tenho muito pé atrás no momento em que o nosso Conselho Federal autorizou e colocou essa resolução na prática. Isso aqui, instalação de catéter intraarterial para monitorização da pressão arterial invasiva da PAI. Colocar o gelco numa artéria radial. A gente sabe que alguns enfermeiros na prática fazem isso, são enfermeiros há anos de emergência. Nós sabemos que alguns enfermeiros fazem intubação endotraqueal, ou pelo menos até antes do ato médico, que foi proibida a intubação pelo enfermeiro, até essa lei não ser sancionada, até 2010, 2009, muitos enfermeiros em situação de emergência, na ausência do médico, eles acabavam realizando esse procedimento, eles desenvolveram a habilidade, tá? Instalar um catéter, um gelco numa artéria radial, você tem que estar muito seguro do que você está fazendo, devido aos riscos. Nenhum canto do mundo, nenhuma faculdade do mundo te ensina a fazer isso. Então, para você fazer isso, você realmente tem que ser capacitado. E não é capacitado em braço de boneco, não. E não é você fazer capacitação nos cursos, botando ali um pedaço de borracha para você passar e você achar que é capacitado, não. Isso aqui é uma prática, é um procedimento que ele tem que ser feito com muita cautela, com muito cuidado, tá certo? Então, só chamando a atenção, tá? Então, a prática avançada de enfermagem, ela é a atuação no modelo prática, onde não se alcança apenas com os anos com trabalho, mas são papéis que precisam ser aprendidos ao longo desses anos. Às vezes, mesmo você executando no seu dia a dia, você não consegue ter o domínio e a habilidade dessa prática avançada, tá? Então, é um tema que nos países de primeiro mundo, eles estão extremamente avançados, né? Então, aqui é que a gente está colocando. Inclusive, alguns que não são de primeiro mundo já estão bem à frente da gente aqui no Brasil em relação a essa autonomia de realizar esses procedimentos, tá? Então, o que é enfermeiro de prática avançada? São bacharéis de enfermagem, são enfermeiros que se formaram, que adquiriram conhecimentos de especialista, que têm habilidades para tomar decisões complexas e competência clínica para a prática expandida da enfermagem, dentro do contexto ou país em que é credenciado. Eu tenho que ver, de acordo com a nossa legislação brasileira, o que é que eu, como enfermeiro, posso realizar de procedimento considerado prática de enfermagem. Se anestesia nos outros países é considerada uma prática avançada de enfermagem, aqui no Brasil não é, porque isso é uma especialidade médica. Então, existem algumas práticas que em outros países vão ser consideradas práticas avançadas de enfermagem e que não podem ser consideradas por a gente, porque nossa legislação é completamente diferente, tá certo? Para você ser um enfermeiro, onde você se autodenomine o enfermeiro de prática avançada, você tem que ter no mínimo isso aqui. Não é porque você já é habilitado, não é porque você já está na área há muitos anos realizando, que isso quer dizer que você seja um enfermeiro de prática avançada. Eu já posso ter desenvolvido minhas habilidades, mas para eu poder dizer que legalmente sou enfermeiro de prática avançada, eu tenho que ter um mestrado. E que mestrado é esse? É o profissional, não é o acadêmico. Qual é a diferença do mestrado acadêmico para o profissional? O acadêmico te prepara para ser docente e ser pesquisador, principalmente pesquisador. O profissional te treina e te habilita para você ser expert numa determinada área de prática. É um mestrado que ele é voltado para você desenvolver suas habilidades técnicas de prática. Então, nós temos essas diferenças entre o que é mestrado acadêmico e o que é mestrado profissional. Para ser um enfermeiro de prática avançada, você tem que ter um mestrado profissional, tá? Que, embora no Brasil já tenhamos, mas ele não tem realmente, de fato, um perfil de mestrado profissional. Você ainda não tem currículos realmente voltados
para que o enfermeiro aqui no Brasil tenha um mestrado profissional, onde ele possa dizer que ele fez um mestrado que o treinou e o capacitou para ser um enfermeiro de prática avançada. Nós esbarramos em muitos problemas, nós esbarramos em muitos limites aqui no Brasil para que a gente possa exercer a prática avançada de enfermagem, tá? Primeiro de tudo, a legislação. Segundo de tudo, o nosso Conselho Federal. Ele tem que nos consolidar de forma mais legal. Em terceiro lugar, currículo de graduação. Onde esse currículo de graduação teria que ter uma reforma muito grande, para que esse aluno da graduação já saísse com conhecimento e com a habilidade desenvolvida, para que ele realmente pudesse ser direcionado para uma prática avançada de enfermagem. Tem aluno do 8º período, do 9º período, chegando na prática, gente, sem saber preparar soro. Ele não está sabendo fazer o básico. Existem dificuldades perversas. Eu acompanho a prática do meu aluno da Federal na emergência pediátrica do Hospital da Restauração. Eu amo a HR, eu amo aquela prática. E é nessa hora que eu boto ele para fazer de tudo. Vamos fazer desde o preparo de medicação, desde o preparo do soro, cálculo de medicação. Quanto de dosagem essa criança está recebendo? Foi diluído 2 ampolas de oxacilina, cada uma com 250 miligramas, foi retirado 4,5 ml, foi rediluído com 20. Quantos miligramas está sendo dado? Terminou de preparar o soro daquela criança. Qual é o gotejamento? Aí os alunos assim, como assim, professora? Qual é o gotejamento? Professora, mulher, a gente não lembra mais não. Tu vai lembrar agora, gata. Bora. Quando eles terminam de fazer o cálculo, eu olho para eles e faço assim, mas o menino está em bomba de infusão. Então eu quero microgotas por minuto ou ml por hora. Então, é um momento em que o máximo que eu puder naquele dia de prática na emergência pediátrica, eu boto ele para executar, ele para fazer. Então, nós teríamos que ter, querendo ou não, uma reforma curricular na graduação, para que realmente esse aluno que está no processo final e se formando, ele tivesse ideia do que é pelo menos isso que eu estou falando. Não adianta só eu, como professor, ter essa visão. Os outros colegas também teriam que ter e fazer com que esse aluno, ao longo do processo de formação dele, fosse sendo, de fato, preparado para ser um enfermeiro de verdade. De verdade. Sabe qual é o meu título mais importante? E o que eu tenho mais orgulho? Não é o de doutorado, é o de enfermeira. Eu não chego em nenhum canto dizendo que sou docente ou que eu sou doutora. Eu chego dizendo que eu sou enfermeira, porque eu tenho muito orgulho do que eu faço. Porque eu sou enfermeira há 30 anos e os meus olhos brilham do mesmo jeito. Porque eu sou docente há 28 anos e a mesma empolgação para dar aula, para dar uma palestra. Todo mundo sabe, quem me convida para dar palestra, eu nunca recuso, eu gosto do que eu faço. Eu gosto de expandir esse conhecimento. Eu gosto de compartilhar. Sem problema nenhum. Eu quero ver a enfermagem fortalecida. Eu quero ver essa enfermagem, como eu já disse antes, nivelada por cima. Tendo orgulho do que faz. Batendo nos pés, dizendo com todo orgulho, sou enfermeira. Muito prazer. Ter orgulho disso. E ter orgulho desde o processo de formação na graduação. E não só depois que tem os títulos. Já ter orgulho de dizer, desde a faculdade, eu sou estudante de enfermagem. Com orgulho, com amor. Tenho orgulho do que vocês escolheram para a vida de vocês. Tá? Tenho orgulho e bato no peito com orgulho. Tá certo? Mestrado, você pode conquistar depois. E aqui, como eu falei, aplica-se a todos os contextos. Prática avançada de enfermagem não se limita somente ao que eu falei antes, a área de alta complexidade. Aplica-se em todos os contextos.
Onde você for enfermeira atuante e onde você quiser fazer uma prática avançada de enfermagem, você pode realizar. Até a consulta de enfermagem, ela pode ser uma prática avançada, tá certo? A enfermagem prática avançada no Brasil, como é que anda? Nós ainda não temos, de fato, de forma legal, isso acontecendo. Nós temos enfermeiros realizando papéis e funções de prática avançada, mas que ainda não são reconhecidos como enfermeiros de prática avançada. Quais são as áreas da enfermagem onde nós temos já alguns colegas realizando procedimentos de alta complexidade nas suas áreas, mas que ainda legalmente, pela legislação, porque nós ainda não temos, ainda não está regulado, a luta do COFEM é grande para que a gente tenha isso legalmente reconhecido nessas áreas. Enfermeiras obstetrizes maravilhosas, é uma das áreas que vocês da enfermagem mais se identificam. A área de obstetrícia. Então, várias práticas que esses enfermeiros realizam dando assistência a essa gestante, que são consideradas práticas avançadas. Estomoterapeutas, os estetas, os esteticistas, tá? Os enfermeiros estetas. Aqui os de feridas, os de ostomias. Mas qual é uma área que hoje em dia está crescendo muito e que o enfermeiro está cada vez mais realizando práticas avançadas, tá? A estética, os estetas. Isso é maravilhoso? É. Mas, gente, cuidado. Muito cuidado com isso. De vez em quando eu recebo os vídeos de alguns colegas enfermeiros realizando procedimentos invasivos estéticos, que é absurdo, gente. Ele não tem competência legal para estar realizando algum daqueles procedimentos que já me mandaram um vídeo dizendo que estão realizando, não. Não podem. Não queiram se queimar, não queiram ter seu diploma cassado por exercer a prática ilegal da medicina. É errado. Você tem que saber dentro da sua legislação, do que o seu conselho diz, o que é que você pode realizar. Onde é que você está cobertado? Cuidado para o olho grande não crescer demais e pensar só no retorno financeiro e começar a realizar procedimentos que não são de sua alçada. Não são de sua alçada. Então, muito cuidado, que a área de estética hoje está cheia de profissionais enfermeiros realizando isso, tá? Realizando procedimentos que não são da alçada deles. Tem que ter muito cuidado com isso. E é como eu já disse, nós não temos ainda no Brasil uma legislação onde a prática de enfermagem avançada ela está legalmente reconhecida em alguns contextos, tá? Os enfermeiros de estratégia de saúde da família, eles já realizam algumas práticas, a consulta, a prescrição de medicamentos, exames laboratoriais, isso tudo protegido por lei, tá certo? O atendimento pré-hospitalar, que eu sou apaixonada, o APH, onde o enfermeiro tem muitas possibilidades, tá? E ele trabalha e atua realizando procedimentos que legalmente a gente pode realizar, punção intraóssea, intubação com a máscara laríngea, tá certo? Do mesmo jeito, manejo de pacientes com dor aguda e crônica, cuidados paliativos, até no aconselhamento genético nós já temos alguns enfermeiros fazendo papel importante, e assim como outros, gente. Tá certo? Lembrando que, mesmo realizando essas práticas, fazendo esses papéis, para poder ser considerado enfermeiro de prática avançada, eu tenho que ter a formação, eu tenho que ter no mínimo o mestrado profissional, que vai me levar a esse título aqui, e na hora em que eu tiver esse título, a remuneração vai ter que ser diferenciada. É aí onde se esbarram os maiores problemas. É aí onde muitas vezes a prática avançada de enfermagem ela não consegue prosseguir e ser de fato legalmente reconhecida no Brasil, porque na hora que ela for, essa remuneração vai ser diferenciada. Eu lembro que no início dos anos 2000, quando eu era enfermeira do Hospital Memorial São José, da UTI, me fizeram um convite para eu ir para São Paulo, passar uma semana lá, junto com uma colega, fazendo o curso de PIC,
Porque quando a gente retornasse de São Paulo, as crianças que precisassem usar o PIC, nós que tínhamos sido treinadas no Einstein, a gente poderia realizar. Não, eu fiquei empolgadíssima. Eu olhei para Ladijana, enfermeira, disse: Vera, imagina aí a gente passando o PIC. A gente achou o máximo. Naquela época, só quem passava o PIC lá no hospital era um determinado cirurgião. E aí foi que depois a ficha caiu e veio a realidade. Por que é que queriam que nós duas enfermeiras fôssemos para São Paulo? Nessa época só tinha um curso lá, início dos anos 2000, fazer o curso PIC. Porque na hora que a gente voltasse, precisasse alguma criança ou qualquer outro paciente ser passado o PIC, que na época estava na moda, a gente passaria e não seria o quê? Remunerada para isso. O cirurgião que passava na época, ele recebia um extra de remuneração por cada catéter de PIC que ele passava. Se nós enfermeiras passássemos, nós não seríamos remuneradas, e por isso que eles queriam que a gente fosse para São Paulo. Adivinha qual foi a minha resposta? Eu influenciei logo a cabeça da minha amiga. Não. Nós não vamos. E só iremos se quando a gente voltar tiver a garantia de que o procedimento também vai ser remunerado para a gente, porque isso é uma equipe. E o médico não é melhor do que eu em canto nenhum. Então, se for para não ser paga, eu não vou. Então, é do mesmo jeito o que esbarra muito em relação à legalidade da prática avançada de enfermagem. De você ainda estar, do Brasil ainda estar engateando. Mas eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. E que vocês estejam prontos e preparados para quando esse momento chegar, tá? Aqui só falando, né, do que eu já disse, a formação de enfermeiros. Nós podemos ter enfermeiros que já atuam na prática há muito tempo, fazendo mestrado profissional e se tornaram enfermeiro de prática avançada. Nós podemos ter do mesmo jeito o enfermeiro que é experiente na atenção primária ou na alta complexidade, ele também fazendo mestrado profissional e se tornar. E temos o enfermeiro recém-formado, que o primeiro passo que ele tem que fazer nos dias de hoje para tentar chegar nisso é fazendo o quê? Olha, são 5.600 horas a residência. Cadê a minha ex-residente que estava aqui de APH? Olha aqui. Já terminou a residência? Terminou, né? Apresentou o TCC? Pronto. Ex-residente de APH, tá? Esse é um dos primeiros passos, a carga horária é lá em cima, 5.600 horas, você treinando, se habilitando todo dia. Se depois daqui ela quiser ir em São Paulo fazer o mestrado profissional, onde realmente a gente tem mestrado profissional para enfermagem acontecendo, ela vai. Se a partir daí ela quiser lutar para ser uma enfermeira reconhecida como de prática avançada, vai ter que lutar junto com o nosso conselho para que essa categoria seja reconhecida aqui no Brasil. Estamos caminhando? Estamos. O conselho está lutando por isso? Está. A luta é grande e árdua, como tudo na enfermagem. Mas nós somos mulheres antes de tudo, embora tenhamos alguns homens, mas a maioria do corpo de enfermagem ela é a supremacia feminina. Mas temos homens fantásticos, do mesmo jeito, fazem parte dessa categoria, mas nós somos, antes de tudo, fortes e guerreiras, e nós sabemos lutar feito leão quando é para conquistar o que a gente é de direito nosso, tá? Então, aqui as iniciativas são ainda incipientes entre a gente. Inicia-se, aqui são os limites, né? Inicia-se a busca de apoio político para reconhecer o grau de especialização dos profissionais. Nós ainda temos barreiras decorrentes da hegemonia do modelo médico, do médico sempre ser visto na equipe como o superior, e ele não é, gente. Tenham isso na cabeça de vocês. A equipe de saúde ela é formada por multiprofissionais. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é chefe de ninguém. Médico não é patrão meu, ele é um colega de trabalho, ele é um colega de equipe. Ele só é meu chefe se ele for diretor de alguma coisa. É da equipe, é colega de trabalho, tal qual, igual, tá certo? Então tenham isso na cabeça de vocês. Nós temos um número muito equivalente de médicos e de enfermeiros, e por isso muitas vezes a barreira de algumas práticas avançadas serem realizadas por a gente. Esses são nossos principais limites. Mas será que os limites são só esses? Existem inúmeras possibilidades.
Qual é o seu limite? Aqui sou eu e aqui sou eu. No APH, quem vai para esse tipo de serviço, quem vai para esse tipo de atendimento, não pode achar que vai atender só trauma. Ele vai ter outras especificidades sendo atendidas por ele, porque no APH a gente não escolhe o paciente. Eu vou ter inúmeras situações diversas de ocorrências com pacientes, vítimas com idades diferenciadas, e lá eu não posso ter limites. Se eu tiver, eu tenho que superar. Supera um de vocês. Ok? Acabei bem na hora em que ela levantou a plaquinha. Ok, gente? Tá? Pronto. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Algum de vocês tem alguma curiosidade? Gostaria de saber alguma coisa? Aqui, Gabriel, já está aqui perguntando. Sim. Professora, não seria uma pergunta, tá? Eu só queria dizer para a senhora que tudo que a senhora falou fez sentido para mim, né? Eu, como eterno aluno também, que gosto muito de estudar, e a forma de me identificar com as palavras da senhora, a todo momento eu estava dizendo, que mulher é essa? Eu estou aqui, não, é acima da média, mas é um ponto muito fora da curva. Muito obrigado por ter me proporcionado escutar a senhora hoje. Ah, que coisa boa, Gabriel. Fico feliz, né? Fico feliz. Eu gosto muito do que eu faço, gente. E eu digo muito isso. O maior segredo de às vezes você ser reconhecido dessa forma, das pessoas perceberem suas habilidades, suas competências, suas atitudes, o maior segredo por trás disso é você fazer o que você gosta. E eu agradeço a Deus todos os dias. Quem me conhece sabe o quanto eu sou grata a Deus, o quanto eu reconheço Ele na minha vida, por me proporcionar a oportunidade de ser enfermeira e de ser docente. E eu só sou uma boa docente, eu não tenho medo de dizer isso, porque eu sou uma boa enfermeira. E eu sou uma boa enfermeira porque eu sou enfermeira por opção, e não por mercado de trabalho e por outras questões. É por opção de vida. Eu amo o que eu faço. E sei que exerço bem. E às vezes, Gabriel, você sabe disso, você já há algum tempo, você ser bom no que você faz, ao invés de gerar esse tipo de sentimento, de orgulho, de admiração, gera inveja. Eu já sofri muito com isso. No SAMU, então, nem se fala. É normal, é natural nas convivências você ter isso. Mas aí quando você tem um Deus que é maior do que tudo e que todos e que te blinda, vem os anjos, que faz questão de externar admiração. E que aquilo que você falou foi aprendizado e não motivo, tá certo? De picuinha ou de inveja. Queiram isso para a vida de vocês. Foi um prazer imenso trabalhar aqui. Foi um prazer imenso conhecer a estrutura de vocês. Eu estou realmente encantada com vocês. Eu disse a Helena, tire foto minha de tudo que for lugar, porque eu quero mostrar esse auditório aqui para o povo, pelo amor de Deus, tá? Então foi um prazer. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, tá certo? Estou aqui à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado. Só completando o que a Alicia falou, que eu digo para vocês todo dia, eu estou aqui com vocês há 5 anos, que está acabando hoje. Eu trabalho aqui na instituição desde 2013, há 10 anos, em agosto fez que eu estou aqui com vocês. E todo dia eu digo para eles, Aloísia, é vocês que vão escolher aonde vão trabalhar, quanto vão ganhar. Então vocês são capazes disso. Vocês podem decidir o que vocês querem para o futuro de vocês. E não é a concorrência
que vai fragilizar vocês. Isso só vai fortalecer para vocês buscarem o que vocês querem de melhor para a vida de vocês. A enfermagem é isso, né? É superação todo dia. Eu amo o que eu faço. Eu sempre me emociono quando eu falo com vocês. Mas eu também sou enfermeira, né? Por opção. Eu tenho 2 graduações, eu sou arquiteta, mas a enfermagem foi o que eu escolhi para trabalhar. Vocês, muitos não sabem que eu sou arquiteta, mas eu escolhi a enfermagem para trabalhar, eu escolhi a enfermagem para me dedicar e ainda criar vocês, né? São muitos filhos de rebeldes, mas que a gente acaba adoçando ao longo do período e ao longo da formação de vocês. Obrigada por vocês estarem aqui hoje. É o 6º congresso da gente. A gente fez o primeiro em 2017 e todo ano a gente busca trazer pessoas como a Luísa hoje aqui. É um orgulho para mim ter sido aluna dela e estar aqui com vocês hoje, poder trazer ela para vocês terem a visão que ela tem para a profissão de vocês e para vocês saberem que existem pessoas enfermeiras como a Luísa no mercado de trabalho. E como ela falou de outros países, ela só não é capacitada para trabalhar aqui, ela pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Que é isso que vocês viram de verdade. Tá? Eu queria que vocês aplaudissem a Luísa de pé. De pé! Palmas para ela de pé. Obrigada, Luísa! Agora eu não obedeço não para ver. Eles são obedientes. A gente se ama, eles sabem disso. Que bom. Fico muito feliz, parabenizo você. É um orgulho, imagina para a professora encontrar ex-aluno, coordenadora, não é, de uma instituição como essa. É um orgulho, gente. Vai ser você no futuro encontrando eles e sentindo o mesmo orgulho. Ok, gente? Vamos embora. Pode me chamar mais vezes que eu venho, viu? Venha, vamos. Deixa ele bater uma foto da gente. Bora. Uma lembrancinha assim. Deixa eu tirar aqui pra você. Tire. Tá fazendo barulho, né? Era. Rafael. Tira isso aqui. Pronto, acho que pega. Foi. Bota o Ó, gente, eu estou disponibilizando ontem depois que eu participei do evento da manhã na sala. Lá no nome da direito, né? É muito comum. E algumas dúvidas especificadas, que às vezes quando você vai sair, não tem como tirar dúvida de todo mundo. Vamos fazer rapidinho. Se vocês têm alguma dúvida, mesmo no futuro, não sendo agora, e quiserem fazer contato comigo, podem fazer, porque eu vejo no Instagram o tempo todo. Eu disse ontem lá, um dia desse eu recebi uma dúvida de uma colega que tinha, não foi a minha, mas ela me acompanhava nas redes sociais, ela estava fazendo, estudando para o concurso, né, vamos chegar nesse concurso, e teve uma questão de balanço hídrico, porque ela não soube responder, ela não entendeu o que era a resposta. Aí ela foi mandar uma foto para mim pelo direct da questão de balanço hídrico e perguntou por que a resposta era aquela. Eu fui responder, fiz um cálculo bem direitinho das entradas, das saídas, para ela poder entender o porquê daquele resultado, tirei a foto e não dei foto para ela. Então, só para vocês verem, como de vez em quando você nem imagina, pode acontecer de vocês terem dúvida em alguma coisa. Se eu puder ajudar, pode contar